E hoje você vai aprender as propriedades periódicas na tabela periódica. Vou falar tudo sobre raio atômico e você vai compreender quem possui o menor raio e o maior raio na tabela periódica, bem como saber a localização precisa dos elementos químicos. Se você quer aprender química do zero, acompanhe o vídeo até o fim e inscreva-se no canal. Então, a tabela periódica ela agrupa os elementos químicos de uma forma sistemática em ordem de acordo com as suas propriedades químicas e físicas. Então vamos iniciar aqui o conceito. Você vai analisar aqui para facilitar, eu distribuir aqui por cores, né? Os elementos que estão em azul são os gases nobres e não metais, os que estão em vermelho são os metais, os que estão em amarelo são os metais de transição, latanídeos e actinídeos, e o que está de laranja são os semimetais. Aqui, pessoal, cada quadradinho desse existe um elemento químico. O símbolo está representado aqui, eu peguei como exemplo o cobalto. Nós temos aqui o símbolo do cobalto, que é o CO. Lembrando que a primeira letra ela tem que ser maiúscula e a segunda minúscula. O nome do elemento químico aparece mais aqui embaixo, que é o cobalto. A massa atômica é o que aparece aqui, esse número que está com vírgula, certo? E esse número inteiro que aparece aqui na parte superior é exatamente o número atômico. Quando nós vamos fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico, nós vamos olhar para o número atômico do elemento químico, ok? No caso aqui do elemento cobalto, o número atômico dele é o número 27. Os elementos eles estão dispostos na tabela periódica por ordem crescente de número atômico. Ok? Cada elemento químico tem um número atômico diferente, possui uma característica química diferente e uma característica física diferente. Ok? Quando a gente vai analisar as propriedades da tabela periódica, nós vamos ver que existem várias propriedades, como o raio atômico, a eletronegatividade, a afinidade eletrônica, o ponto de ebulição e fusão, a densidade e a reatividade química. Nós vamos falar de cada elemento químico desse, você vai aprender a localizá-lo na tabela periódica. Para iniciar, vamos ver aqui a questão do raio atômico. Pessoal, vamos supor que eu tenho aqui uma carga positiva, certo? Que ela vai representar o núcleo, e aqui eu tenho a primeira camada da eletrosfera, que eu vou chamar de N1, a segunda camada que eu vou chamar de N2, a terceira camada que eu vou chamar de N3. Eu vou ampliar aqui para facilitar para você. Observe aqui, o que é que quer dizer essas camadas eletrônicas? Vão ser os níveis onde vão estar localizados os elétrons, ok? Então eu vou aqui traçar hipoteticamente para você compreender o que é. Eu vou colocar aqui os elétrons na camada N1, na camada N2, na camada N3. Pessoal, existe uma força aqui. O elétron que está na camada 3, ele tem uma força. O da 2 tem outra força elétrica e o da camada 1 tem outra força elétrica. Essa força elétrica, quanto mais próximo do núcleo, ela é mais forte, ok? Então a força elétrica que puxa o elétron que está na camada 3, ela é pequena, mas a força elétrica que puxa o elétron da camada 2, ela já é uma força maior, porque existe uma atração do núcleo maior. E, por fim, o que está no nível 1 tem uma força elétrica muito grande, pois ele está muito próximo ao núcleo. Se a gente for analisar a questão do raio atômico, a gente vai chamar aqui o raio R1, que é a distância do elétron que está na camada 1 até o núcleo, e o raio R2, a distância que está do núcleo, do elétron 2 para o núcleo, e o R3, a distância que está o elétron na camada 3 até o núcleo. Se eu for analisar, o núcleo está mais distante do elétron que está na camada 3. Então, pessoal, o raio é maior. O raio 3 é o maior de todos. Depois vem o raio 2 e o raio 1. Em ordem crescente, eu tenho R1, R2 e R3. Então, quanto maior o número atômico, pessoal, quanto maior o número atômico, você está observando que o raio está aumentando. Mas isso você tem que analisar aqui dentro da tabela periódica. Como é que eu analiso isso? Eu vou analisar aqui da seguinte maneira. Se você observar, o raio atômico ele vai crescer aqui, ó, de cima para baixo. Ou seja, à medida que o período aumenta, o número atômico aumenta, certo? Então todos os elementos que estão no primeiro período, eles têm raio atômico menor do que todos os elementos que estão aqui no último período da tabela periódica. Então o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Mas ele também cresce, pessoal,
nesse sentido aqui que eu estou representando para você. Por quê? Por que ele cresce nesse sentido? Porque à medida que aumenta a carga elétrica, aumenta a afinidade, ou seja, aumenta a força elétrica com que o núcleo puxa os elétrons que estão na eletrosfera. Consequentemente, esses elétrons que estão aqui exatamente nessa seta aqui, ó, nesse sentido que eu estou marcando agora, eles possuem um maior raio atômico, ok? Então, você pode botar na sua cabeça que os cátions, ou seja, os elementos químicos que têm cargas positivas, eles tendem a ter maior raio atômico do que os ânions, que são os elementos químicos que têm carga negativa. O raio dos cátions são maiores do que o raio dos ânions. Quem são os cátions? Cátions são elementos químicos com carga positiva, que eles estão agrupados exatamente nesse sentido aqui, que eu estou marcando com a seta, e o ânion são os elementos químicos que têm carga negativa, certo? Que eles estão exatamente para esse lado aqui da tabela periódica. Então o raio atômico ele cresce exatamente nesse sentido. Quando você for fazer qualquer prova, que você for pegar aqui que tiver a tabela periódica, você coloca logo a seta nesse sentido. Então você vai analisando elementos por elementos de acordo com a tabela periódica, tá certo? Você pode pegar, se deparar com uma situação assim: quem tem o maior raio atômico? É o cloro ou é o berílio? Então vamos analisar aqui, ó. Onde é que está o cloro? Ó, o cloro está aqui na tabela periódica, localizado aqui. E o berílio? Ó, o berílio está nesse outro ponto aqui, ó, da tabela periódica. Então quem é que tem o maior raio atômico? Nós estamos vendo que é o berílio. O berílio ele é um cátion, ele tem carga positiva, e o cloro ele é um ânion, ele tem carga negativa, tá certo? Então a carga do berílio é maior do que a do cloro. Consequentemente, o raio atômico do berílio é maior do que o raio atômico do cloro. Tá certo? Então você acompanha aí as próximas aulas para você ter a ideia da eletronegatividade, da afinidade eletrônica, do ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, reatividade química, que nós vamos te ensinando passo a passo. Tá bem? Obrigado e até a próxima.